mais um Pod Beleza na área. Eu sou o Fernando Pascoal, tô ao lado do meu coração. Gislaine Pascoal. Gente, vamos começar assim. Curte, compartilha, se inscreve no nosso canal. Não é isso, Gi? Comenta. Isso aí. Pessoal, antes de apresentar a nossa convidada, que ela é top, eu não vi a hora dela vir aqui. Eu tenho muita dúvida. Vai ajudar muito a gente, né? Muito. A gente, todo da área mundo da quer beleza. assistir. É isso aí. Eu vou dar um recadinho pra vocês dos nossos próximos cursos, né, Gi? É isso aí. Imersão Vencedores, isso aí. da Cici Giovanni Barroso. Nós estaremos com eles no dia 29 de julho, lá no Rio de Janeiro. Uma imersão poderosa para empreendedores da área da beleza. Você que está empreendendo, está pensando em empreender ou já está na área, precisa participar dessa imersão. Lá terão chaves poderosas para você aplicar no seu negócio, coisas pontuais, nada de blá, 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 enrolação, direto ao ponto, para você ter resultados extraordinários. Então, dia 29/7 no Rio de Janeiro, dia 5 e 6 de agosto aqui em São Paulo, imersão Vencedores. E também quero deixar para você disponível o link do meu e-book, os 7 pilares do Salão de Alta Performance. Vou deixar aqui para você adquirir o seu e transformar o seu salão. Isso aí. Isso? Tinha mais algum recadinho? Só esse, gente. Tem sim. Você que é cabeleireiro, que vai fazer um Chanel e tá cheio de dúvida, a gente tem aqui no YouTube um curso gratuito para corte de cabelo Chanel. Você precisa assistir. E se você é cliente final, tá assistindo a gente e percebeu que o seu cabeleireiro não deixou o seu cabelo assim do jeito que você gostaria, já manda esse link para ele. Ele precisa assistir, não é, Fê? Gi, eu vou falar uma coisa. Esse vídeo eu vou deixar disponível mais um mês e eu vou tirar. É isso aí. Isso aí, vou tirar. Aproveita. Não vou deixar lá, não. Bora Gi, lá. quem a gente tá hoje? Nossa, uma convidada linda, incrível, que a gente se encantou de ver ela lá no evento da Lu. Obrigada. Gidele Niman. Uhul! Seja bem-vinda. Não sei se eu falei o nome certo. Falou. É Niman. Olha, Niman. chique. Lindo, lindo. Eu vou Obrigada. simplificar, vou chamar de Gi. Gi, todo mundo me chama de Gi. É mais fácil. Fica à vontade. Eu vou falar com as duas Gi hoje. Isso. Ô, Minha Gi, xará. vamos começar assim, né? Quem é a Gi? Conta aí pra gente. Quem é a Gi? É uma pergunta difícil essa, né? Se a gente responde de um jeito muito profissional, talvez não seja você. Se a gente responde de um jeito muito pessoal, talvez não seja objetivo, né? Bom, mas eu tenho 40 anos, eu sou advogada, eu tenho um noivo, eu sou mãe de pet, que é o Léo. Eu tenho uma afilhada incrível, uma sócia maravilhosa. E essa é a Gi. Adoro atividade física, adoro leitura, adoro música. E também tenho um lado empreendedor e profissional muito forte, né? Top. Esse negócio de adoro leitura é bem a área do advogado, né? Precisa ler muito. Não adianta. Ainda bem que você gosta e vai nos ensinar aqui, porque profissional da beleza, a gente passa batido, né? Nos livros. Nós vamos aprender muito hoje. Hoje eu já vou começar assim, ó. A sua mãe é cabeleireira. Minha mãe era cabeleireira, isso. E aí você já cresceu dentro do salão de beleza? Então, na minha casa, né, na casa com os meus pais, tinha tudo de salão. A minha mãe, anteriormente ela era enfermeira, mas ela teve um problema de saúde e acabou se aposentando por invalidez. E aí, quando foi mais ou menos em 95, ela fez um curso de reciclagem e voltou a ser cabeleireira. Era uma profissão que ela tinha na adolescência. E aí, quando ela começou a fazer os cursos de reciclagem, lá em casa tinha todos os materiais de salão de beleza. E isso para criança, para adolescente, né? Somos duas meninas, eu e minha irmã, então era assim, encantador, era um Casa universo. Da Barbie. Era, exatamente. Então a gente queria fazer tudo. E aí a minha mãe testava, aprendeu a escovar cabelo no meu cabelo, cortava o nosso cabelo. Vocês eram as modelos. Nós éramos as modelos. E assim, passei eu pedia para ela pintar o meu cabelo, passei a pintar o cabelo cedo. Aí tinha todos os produtos lá, hidratação, as linhas que minha mãe usava. Então era muito divertido. Ela nos ensinou tudo praticamente, né? Então ela nos ensinou a fazer a unha. Minha mãe também era manicure, pedicure, designer de sobrancelha. Então ela nos ensinou a fazer a sobrancelha, a fazer a própria unha, arrumar o cabelo, a maquiar. E maquiagem era um assunto que eu me interessava bastante. E aí eu fiz uns cursos livres na área da maquiagem. Nossa, que legal. Mas ir para o salão com ela, a gente nunca foi. Porque a minha mãe, ela trabalhava no salão de algumas pessoas. Ela teve 2 salões em que ela trabalhou durante a vida dela. Ela não queria empreender. Ela tinha muito medo de arriscar e de ter o próprio salão.
Quais que eram os medos dela, você lembra? Então, ela tinha uma saúde muito frágil, Tá. e ela já era aposentada por invalidez. Então, ela tinha que... Ela se sentia frágil ali, acreditava que talvez se ela tivesse uma empresa que fosse dela, ela em algum momento pudesse não dar conta, pudesse ter que parar novamente de trabalhar. Ela ficava doente com regularidade, ela tinha alguns problemas de saúde que eram crônicos. Então, meu pai, na época, se dispôs a ajudá-la a montar um salão, disse que tomaríamos conta, mas ela tinha esse outro medo também, que acho até que herdei um pouco, que é o medo de arriscar. É o medo de trocar o certo pelo duvidoso. Então, esse medo a acompanhou, e vendo ali as questões dela em relação ao empreendedorismo, eu comecei a dizer para ela que eu ia ter um salão de beleza. Então, eu falava, mãe, vou montar um salão de beleza para você. E aí, eu trabalhava, pensava em juntar dinheiro e falava, não, em algum dia eu vou montar um salão. E ela falava, não, você não vai fazer isso, você vai estudar, você tem que preocupar com a sua vida, com a sua carreira, você tem que ir atrás dos seus sonhos. Mas aquele se tornou o meu sonho. Era o teu sonho. Ter um negócio na área da beleza se tornou o meu sonho. E em algum momento ali eu comecei a dizer, não, então eu vou fazer engenharia química e vou ter uma indústria de cosmético. Já que ela me deu 3 opções de curso para fazer, né? Medicina, direito ou engenharia. Nossa. Então só tinha 3 opções. E aí eu, com 11 anos, falei, não, vou fazer engenharia química e vou ter uma indústria de cosmético. Aí depois passou um tempo, eu já mudei de ideia. Até que em um determinado momento eu me encantei pelo tema justiça. E comecei a estudar, então eu já gostava bastante de ler. E aos 11 anos eu li um livro inteiro sobre filosofia, sobre o tema justiça. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Porque quase todas as advogadas que eu conheço, elas entraram para a área do direito porque tiveram alguma dor ou se sentiram injustiçadas em algum momento da vida, né? Sim. Teve isso com você? Sim. Eu comecei a estudar a justiça porque vivi uma infância muito humilde. Extremamente humilde. Então, minha mãe era cabeleireira, meu pai é pintor, agora ele não trabalha com tanto afinco, né? Ele já está idoso, mas ele era pintor, e a minha mãe com problemas de saúde. Então, eu tive uma vida de muita luta. Aliás, como a maior parte dos brasileiros, né? Então, era tudo muito difícil. Eu mesma também fiquei doente durante a infância. E todas essas incertezas em relação à vida financeira, à saúde da minha mãe, acabaram me fazendo procurar um trabalho, algo que me desse um retorno financeiro muito cedo. Então, aos 12 anos, eu comecei a trabalhar. E realmente aquela situação me preocupava muito. A infância foi uma fase da minha vida bem difícil. Minha mãe chegou a ficar hospitalizada, ficou mais de um ano ausente de casa, no hospital. Então, a gente não sabia se ela ia sobreviver, como seria a nossa vida. Nossa. E toda aquela situação financeira extremamente complicada. Então, eu estudava em escola pública a vida inteira. Eu estudei em escola pública, fiz faculdade pública, fiz mestrado em faculdade pública. Eu sou da UFMG. E então foi realmente uma vida muito, muito difícil financeiramente, e eu me interessei pelo tema justiça para tentar entender como as coisas podiam ser mais justas. Olha só. E, em primeiro lugar, para mim e Sim. para as pessoas que viviam aquela mesma realidade que eu vivia. E aí li alguns livros sobre esse assunto, gostava muito de ler legislação. Hoje em dia eu não tenho muita paciência para ler legislação seca, mas naquela época eu achava sensacional. Incrível. Eu achava ótimo assim, entender dos meus direitos. E aí, por esse motivo, eu acabei me apaixonando pelo direito e não tive mais dúvida do que eu queria estudar. Que seria, eu faria o curso de direito. O que me distanciou durante um bom tempo da área da beleza. Que sempre foi o meu grande sonho. E quando que você voltou para a área da beleza? Bom, eu voltei para a área da beleza no ano passado. Certo. Quando eu resolvi fazer o curso de estética e cosmetologia. E, assim, eu tive um problema e nesse período, e aí eu falei, eu preciso repensar a minha vida profissional, né? Então, eu estava cansada, estava me tratando de um burnout, e eu falei, bom, chegou a hora de tentar um novo rumo para a minha vida profissional, mas o que é que eu vou fazer?
Então, já tinha me tornado aí tributarista. Ao longo da minha carreira, especializei em tributário, fiz mestrado em tributário, fiz contábeis, então sou bacharel em ciências contábeis e trabalhei em escritórios renomados e meu último emprego foi como gerente sênior em uma Big Four, em uma multinacional. Bom, isso teoricamente não tem muita relação com a área da beleza. Mas eu resolvi, então, entender como funciona o mercado da beleza, me aproximar desses profissionais e entender as dores do mercado da beleza. E, para isso, eu fui fazer aquilo que eu sei fazer de melhor, que é estudar, pesquisar. Então, eu resolvi me matricular num curso superior para tentar entender como as coisas funcionavam. Então, foi em fevereiro do ano passado, de 2023, que eu voltei o meu olhar para a área da beleza depois de anos aí de advocacia na área tributária. Nossa. E aí você pegou todas as dores? Bom, aí eu conheci várias pessoas na faculdade, professores, colegas. Engraçado que na faculdade mesmo não tem muita coisa, não tem muito olhar para a área da beleza. Por isso até que a gente, né, sentiu muita necessidade de trazer você aqui. Porque eu fiz um MBA e eu me lembro que quando eu fui apresentar para o professor a minha tese, né, e era na área da beleza, ele falou assim, isso aqui não vai dar certo. Aí eu falei assim, como assim? Porque eu queria fazer gestão de pessoas, né? Sempre gostei dessa área do desenvolvimento humano. E aí quando eu apresentei, ele falou assim, isso aqui não vai dar certo. Ou seja, ele não via potencial de crescimento na área da beleza. Como que eu fosse aplicar aquilo, como eu aplicaria aquela minha tese dentro de um salão de beleza. Sim. Então, eu queria saber, na sua faculdade, teve essa dificuldade ou você encontrou pessoas lá que também estavam... Eu acho que foi justamente isso. Eu entrei com esse olhar de aprender sobre o mercado da beleza e até aquele momento eu não sabia exatamente o que eu ia fazer. Até aquele momento eu não sabia. Mas lá eu encontrei pessoas com várias dificuldades. E, dentre essas dificuldades, a necessidade de um aconselhamento jurídico foi uma delas. Mas nessa época eu me envolvi com um projeto de montar uma clínica de estética. E eu tenho uma afilhada que é biomédica esteta. Na época ela trabalhava em Mafra, que é a Clara. E aí eu liguei para a Clara e falei, Clara, se eu montar uma clínica de estética, você me ajuda? Você vem a São Paulo de vez em quando para me dar um suporte e tal? E aí comecei a conversar sobre aquilo com ela. E desenhei o business plan do que seria a futura clínica de estética. Comecei a correr atrás daquilo, a fazer todo o projeto da clínica, aluguei um espaço, contratei uma engenheira, comecei a pesquisar os móveis, os materiais, etc. Até que no momento em que eu estava montando a clínica, tudo isso assim acontecendo na minha cabeça, eu conheci algumas profissionais da área da estética, da área da beleza, que me fizeram algumas perguntas sobre a parte jurídica, sobre direito societário, direito tributário, sobre regulatório. Ao mesmo tempo, na faculdade, eu via que não tinha nenhuma matéria que me daria um suporte para eu, Gidélia, advogada, montando uma clínica, quais são as normas aplicáveis. Quem teve que estudar isso, quem teve que entender quais eram as normas aplicáveis, fui eu mesma. E eu comecei a compartilhar isso com os meus colegas. Até que numa conversa, uma colega ela falou assim, nossa, se você voltar a advogar, assim, eu precisaria da sua ajuda. E aí eu fiz um desenho sobre a estrutura societária do negócio dela e entreguei para ela, porque uma das minhas expertises na área jurídica é planejamento e estruturação de negócio. E aí fiz um desenho, entreguei para ela e fiquei extremamente pensativa. E aí eu falei, e se tivesse um escritório de advocacia nichado na área da beleza? Apto a entender e dar soluções de negócios e soluções jurídicas para os profissionais, para os empresários da beleza, considerando o setor de serviços, o setor de comércio e as indústrias de beleza. E se existisse um escritório assim? Que área do direito seria essa? Qual é a área do direito que trata o problema de um profissional da beleza? E aí essas coisas começaram a me deixar inquieta e, mais uma vez, eu fui fazer um outro planejamento. Até que eu cheguei no nome Beauty Law, Direito da Beleza, e pesquisando Beauty Law, encontramos um escritório na Europa. Já existem alguns escritórios na Europa que falam em direito da beleza tal
como nós falamos hoje. Bom, nesse momento eu falei, eu preciso de uma sócia para tocar esse projeto junto comigo, né? Sim. E aí eu me lembrei da Simone Faleiros, que tinha um escritório solo, ela é especialista em LGPD e contratos, e chamei a Si para um jantar. Isso faltavam assim 2 semanas para eu inaugurar a clínica de estética, eu já estava montando um outro negócio. E aí falei com a Simone, ela adorou a ideia e nós iniciamos ali o projeto que hoje... Simone é advogada também. É a Simone advogada. Também. E aí hoje nós temos, inaugurei então a Belos Artem, que é a minha clínica de estética avançada. Legal. E na sequência dei continuidade ao projeto do Faleiros Niemann Advocacia e Consultoria, que é o meu escritório de advocacia aí, especializado em Beauty Law, em Direito da Beleza. Nossa, Meu Deus, os profissionais da beleza vão Então, ficar tudo doido. vão ficar doidos. E é engraçado, né, que você, construindo o seu negócio, você sentiu a necessidade, ou seja, quando a gente sente a necessidade é porque há falhas ali, porque não tem um suporte. Sim. E o profissional da beleza, ele se sente justamente assim. Os que eu tô falando aqui, os que empreendem de fato, não aqueles que têm para dizer que tem, né, que não leva a sério, não leva como uma profissão. Mas o profissional da beleza que leva como uma profissão, ele quer saber o que eu posso, o que eu não posso, o que cabe a mim e o que não cabe. Quais são meus direitos, né? Quais são os meus direitos? O que eu vou fornecer para a pessoa que está prestando serviço? Porque não é um funcionário, é um prestador de serviço, né? Eu tenho uma grande dúvida. Eu já tive salão grande, já tive salão pequeno, já trabalhei sozinho, né? Hoje eu estou num salão menor. A gente não chama nem de salão, a gente chama de ateliê. Né? Hoje eu tenho lindo. que era o meu sonho mesmo. Eu sempre falava isso para Gi. Eu falava, Gi, quando eu tiver 50 anos eu vou ter um ateliê, eu vou atender só as pessoas que eu quero. E hoje eu tô com 42 e eu já tenho um ateliê. Então teve que antecipar, né, um pouquinho Esse sonho já foi realizado. esse sonho de ter um ateliê onde eu tenho 2 cadeiras e um lavatório. Mas eu sofri muito quando eu tinha 16 pessoas trabalhando comigo. Por quê? Eu tinha muita gente boa, passou muita gente boa por nós. Muito. E eu tinha medo até de conversar com a pessoa, dessa pessoa me processar. Tipo, você não está fornecendo nota fiscal. Então tinha um monte de coisa que a gente não sabia por onde começar. E eu queria que você falasse um pouco disso para quem está assistindo, de que uma pessoa pequena, né? Que você atende todos os nichos, né? Sim. Vamos começar pela pessoa pequena? Como que ela tem que Vamos. começar a trabalhar certo, o correto? Conta pra gente um pouquinho como que essa pessoa faz. Qual que é o primeiro passo? Assim, não é fácil, né? No Brasil nós temos uma legislação super complexa, uma carga tributária elevada, principalmente para os pequenos, e uma complexidade gigantesca, dificuldade de acesso a informações. Então, muitos profissionais, quando eles vão começar, a primeira pessoa que eles buscam é o contador, para que o contador faça ali a abertura da empresa e tal. Então, a primeira sugestão é buscar um contador que tenha conhecimento sobre empresas na área da beleza. Segura. Rafa. Nós temos aqui Rafa, vamos indicar para você. da Rafa Conta Genário, Beauty. Conta Da Beauty. Beauty. Ele veio aqui e ele falou sobre isso. Ah, que então, ótimo. ele já virou nosso contador, né, Gi? Sim. Já é nosso contador Eu agora. já quero conhecer. O Rafa Genário, ele é top. Continua. Bom, então a primeira coisa é buscar ali um profissional da contabilidade que saiba, que entenda da área da beleza, que consiga orientar a empresa. Sim. Bom, e isso partindo do pressuposto que o plano de negócios está pronto, que é uma outra falha Isso dos que eu ia falar, profissionais as da pessoas beleza. Não Então, fazem o plano de negócio. Eu tô falando é por necessário. experiência nossa. É necessário fazer um plano de negócios. Estava discutindo isso ontem com uma cliente. Então, antes de montar o salão de beleza, o profissional ele precisa sentar com algum profissional que entenda de plano de negócio, alguém da administração de empresa, alguém de gestão, e colocar ali quais são o que ele pretende com aquilo, quais são os objetivos, como que está o mercado em relação àquilo que ele busca, como é a região, como são as empresas ali, os salões de beleza daquela região, qual que é o diferencial que ele tem de mercado, o que ele pretende oferecer, qual que é o cliente final dele, qual que é o público que ele vai atender, qual é a faixa de preço, quais são os serviços que ele vai oferecer no salão de beleza, quem são os fornecedores. Então ele precisa parar no momento e desenhar isso. Olha quanta coisa
o profissional da beleza precisa saber antes de pegar aquele sonho e abrir a porta do salão? Eu aprendi a fazer isso no curso do Sebrae chamado Empretec. Sim, É isso esse aí. curso é bem conhecido. Bem legal. Se o profissional ele não busca conhecimento por ele próprio como você fez, ele precisa buscar uma consultoria específica nesse assunto. Uma mentoria, né? Que Isso. é o que a gente faz. Uma consultoria, uma mentoria, ele tem que buscar alguém que coloque esse sonho dele no papel, que torne esse sonho real, né? Materializável. E o jurídico ele vai entrar em diversos pontos desse planejamento. Então, a gente está falando em Beauty Law desde o momento em que ele define o KNAI. Porque existem salões de beleza que prestam serviços ali de beleza, existem outros que prestam serviço, mas também vendem produtos. E hoje em dia ainda tem aqueles profissionais que querem dar treinamentos e cursos. Hoje a pessoa não sabe nem o que é o KNAI. O que é o KNAI, gente? Vamos perguntar lá. O que é o KNAI? Vamos traduzir. Bom, o KNAI ele vai ser um código da atividade econômica que é desenvolvida por aquela empresa. Então, ele precisa pensar quais são as atividades que eu vou desenvolver. Então, e isso vai aparecer dentro do plano de negócios. Então, um plano de negócios bem feito, ele vai passar por uma série de questões que vão... Que lá na frente elas vão ser tratadas e precisam ser tratadas pelo direito da beleza. Então, quais são as atividades que eu vou exercer? Essas atividades vão ser exercidas por mim, na pessoa física ou na pessoa jurídica? Isso aí. Qual é o tamanho do negócio que eu quero ter? Qual é a minha expectativa de faturamento? Porque isso vai influenciar qual que é o tipo societário que ele vai escolher. Sim. Eu tenho um sócio ou eu não tenho um sócio? Eu vou constituir essa pessoa jurídica sozinho. Quantas pessoas vão trabalhar para mim? Quantas cadeiras eu vou ter? E qual vai ser a minha relação com essas pessoas que vão trabalhar no meu espaço? Elas serão meus sócios? E sócio é aquele conceito que muitos profissionais da área da beleza e da saúde desconhecem. Então, sócio não é aquele que trabalha com você, não é aquele que divide o trabalho com você, não é aquele que divide a carteira de clientes com você. Sócio é aquele que põe dinheiro no negócio. Então, o sócio ele é um investidor, ele colocou dinheiro no negócio. Qual que vai ser o valor do seu negócio? Quanto de dinheiro você tem para investir? E você vai investir tudo ou tem alguém que vai investir em conjunto com você? Se tem uma pessoa que vai investir em conjunto com você, esse alguém é seu sócio. Se não, se você tem uma pessoa que vai trabalhar com você, a relação pode ser outra. A relação pode ser de empregado e funcionário, a relação pode ser de parceria, a relação pode ser prestação de serviço. Então, tudo isso precisa ser traduzido pelo profissional de gestão, pelo profissional da área jurídica, para que sejam evitados futuros problemas. Só para traduzir, o KNAI, eu sei disso porque eu tenho, também não sabia o que era. Eu abri o salão, então eu quero... O que eu vou fazer? Eu vou fazer cabelo, vou fazer unha, vou fazer massagem, já são 3 KNAI. Sim. Eu vou vender produto, já é mais um KNAI. Então, KNAI. Quem não abriu o KNAI não pode vender produto. Tem que avisar na prefeitura que você está vendendo produto. E eu ainda, no caso do curso, tenho que avisar na prefeitura, porque às vezes a pessoa pede a nota fiscal para mim. E além disso, ainda eu presto serviço para a indústria do cosmético como consultor de negócio. Então, tem uma empresa na cidade que a gente atende, onde eles pedem para eu testar produto para eles. E aí eu tenho que ter esse KNAI também. Sim. Então, se eu não soubesse disso que você está falando, eu não poderia prestar o serviço com um currículo enorme que eu tenho. E no seu caso, Fernando, como a sua atividade ela já está bem sofisticada em termos de serviços que você presta, é interessante até chegar no momento e ver quantas pessoas jurídicas eu tenho que ter. Vale a pena, tributariamente, que todo esse faturamento seja tributado dentro de um mesmo CNPJ? Então, quantas pessoas jurídicas eu tenho que ter? Isso vai otimizar a minha carga tributária? Esse tipo de raciocínio ele precisa ser feito. E a gente tem que pensar assim, dentro que é uma área que eu gosto muito de fazer, que é quando eu falo, vou desenhar as empresas do meu cliente, quantas empresas ele precisa ter, separar ali os objetos, porque cada KNAI, cada atividade, ela vai trazer lá na frente consequências fiscais diferentes. Então, se o salão só presta serviço, e aí o serviço é cabelo, manicure, pedicure,
ele tem uma forma de tributação. Se ele vende mercadoria, aí ele, mesmo estando no Simples Nacional, a tributação já vai ser diferente, considerando aquela atividade de venda de mercadoria. As notas fiscais também ele precisa ficar atento se vão ser notas fiscais de serviço ou se vão ser notas fiscais de venda de mercadoria. Então, por isso que é necessário ter esse olhar. E uma vez feita essa análise dentro de um planejamento estratégico, dentro da construção de um business plan, nós vamos ali chegar numa conclusão de como colocar esse negócio de pé. Quais são as licenças que eu preciso? Então, é necessário ali ter o CNPJ, ok. É preciso fazer uma análise de viabilidade, se aquela empresa pode ou não pode funcionar naquele lugar. Então, isso é verificado perante a prefeitura. Então, se aquela localização é uma localização residencial, se é uma localização comercial. Então, essa análise precisa ser feita, e a gente vê muito isso no salão de beleza, porque existem cabeleireiros que atendem em casa, e aí eles querem ter o salão de beleza em casa, mas é preciso avaliar se aquela atividade pode ser exercida naquela localização, como está o IPTU, e fazer uma alteração na prefeitura, no cadastro do IPTU, para que aquele IPTU seja um IPTU comercial. Bom, e aí, para fazer esse negócio funcionar, para fazer esse negócio ficar de pé, não basta apenas contratar um arquiteto ali, um engenheiro, e falar, olha, quebra tudo, faz assim, aqui eu quero um espaço instagramável, ali eu quero um balanço, eu quero as plantinhas, eu quero tudo isso, não, eu quero esse mármore aqui, enfim, não basta. É preciso que o seu arquiteto tenha conhecimentos sobre o funcionamento de um espaço de beleza e de um espaço de estética. Sim. Tá? A beleza, a estética, elas são consideradas serviços de interesse da saúde. Então, por isso, existem uma série de normas, que são normas correlatas ao direito da saúde. Então, é uma área extremamente regulamentada, normatizada, muito diferente do que o que a gente normalmente pensa ali, né? Então, é uma área que tem muita regulamentação. E aí é preciso que o seu arquiteto, que o seu engenheiro conheça essas normas para que ele construa o seu espaço observando as normas federais, as normas estaduais e as normas municipais que regulamentam o espaço de beleza. Meu Deus. Então, do contrário, vai ser necessário refazer o projeto. Então, uma análise que precisa ser feita é ter esse olhar regulatório sobre o projeto, sobre o projeto do espaço. Uma vez feito isso, quando a empresa tiver ali, o profissional já tiver obtido o CNPJ, já tiver obtido o certificado dele de licenciamento para aquela atividade dentro daquela região, dentro daquele espaço, ele precisa buscar o licenciamento sanitário. E aí, esse licenciamento sanitário necessário demais. É outra norma, né? Já é outro delegação, vamos dizer assim. Né? Isso, o licenciamento é fornecido pela prefeitura do município, então Sim. É importante verificar qual é o município responsável. E também a gente precisa entender o grau de risco daquela atividade, com base também em normas do município. Se aquela atividade ela demanda uma fiscalização em loco, quer dizer, uma visita do fiscal obrigatoriamente para que o alvará seja concedido, se a visita é opcional ou não, ou se é uma atividade que a gente consegue obter esse alvará sanitário independentemente de visita. Então, é um alvará sanitário que vai sair automaticamente. Mas, para isso, antes de solicitar o alvará sanitário, o profissional, a empresa, ela precisa ter todos os documentos sanitários ali organizados. Sim. Ela precisa estar apta a funcionar, porque, do contrário, ela pode receber a visita do fiscal, ter esse alvará negado, ou então ela pode receber uma multa, ou pode ter produtos apreendidos, ou, o pior dos mundos, ter o estabelecimento fechado por descumprimento de normas sanitárias. Então, por isso é importante ter não só o planejamento estratégico bem feito por quem conhece das normas, mas também ter a documentação organizada ali à disposição da fiscalização. Nossa. Já deu nó na cabeça. Não deu não. É que eu vou desenvolvendo aqui e eu quero falar um monte de coisa.
Na hora que você deu uma cortadinha, é que você falou uma coisa tão legal que eu já pedi pro Murilo fazer um corte. Eu falei, Murilo, faz um corte já. É o meu sinal, ele já sabe, né, Murilo? Então o Murilo já sabe. Eu vou mandar um recado aqui pros meus amigos cabeleireiros. Você, cabeleireiro, que não tem o seu salão, e aí às vezes você fica apontando o dedinho. Ah, o fulano tá ganhando dinheiro, o fulano tá enfiando a faca. Olha, ele quer me pagar tantos %, eu não acho justo. Faz o seguinte, segue todas essas regras que a gente tá falando e abre o seu. É isso. É extremamente difícil. Porque Abre as o seu. pessoas não vão... Tô falando por experiência, não tô julgando aqui também, né? O Fernando sempre foi muito intuitivo. Então, no primeiro salão, ali foi meio que trabalhando na intuição. O objetivo era realmente faturar. Mas quando o negócio começou a crescer, começou a estruturar, ele já foi buscando prefeitura, contador. Mas por que eu fui buscar? O que eu faço, o que eu posso, né? O que eu devo fazer. E aí o profissional, quando ele começa desse business plan, ele já desiste. Mas por que eu fui procurar? Eu tinha uma dor. Qual que era a minha dor? Sim. Eu tinha uma dor que eu também vim de família humilde, né? Família baixa renda. A minha mãe e meu pai moravam numa área livre. E aí eu decidi montar o salão na casa da minha mãe. Simplesmente isso. E aí eu tô ali trabalhando, normal, sem placa, sem nada. Já tava fluindo bem, né, o negócio. E aí fui comprar um apartamento. Cheguei na hora de comprar um apartamento, o cara chega pra mim e fala, então, como que você comprova a renda? Sim. Aí eu falei, renda? Eu ganho bem pra caramba, todo feliz, né? Uhum. Eu vou comprar um apartamento. O cara, não, mas tem que comprovar no papel. Como você comprova a renda? Falei, nossa, não sei. Tinha uma conta poupança. Não tinha maquininha naquela época, então a gente trabalhava muito com dinheiro e com cheque. Falei, não. Aí o cara foi, me explicou, e eu falei, o que? Eu vou ter que ir atrás disso. E aí eu fui atrás pra abrir CNPJ, tudo. Quando eu cheguei na prefeitura, eles falaram pra mim, olha, você não pode abrir um salão lá, porque lá era livre. Lá não pode ter CNPJ. Aí eu falei, sério? Resumindo, Gi, eu escutei assim, ó, de uma pessoa da prefeitura. O pobre nasceu pobre, tem que morrer pobre. Você não pode crescer. Aí eu falei, eu não acredito que eu escutei isso. Só que eu sempre gostei de desafio, eu fiz o quê? Eu vou mudar de lugar. Aí eu fui para um prédio que tinha liberação pelo bombeiro. Já receber. Você tá entendendo? Aí eu comprei um salão que já funcionava, né, Gi? A gente comprou o nosso primeiro salão que já funcionava. Então aí eu consegui regularizar, abrir uma conta, pedir maquininha, porque na época a maquininha era bem difícil. Era bem desafio. Então quando a gente chegou nesse lugar, só pra você ter uma ideia, eu contei essa história esses dias, eu não sei pra quem. Eu usava a maquininha do rapaz do pet shopping. A gente dividia com ele. Ele falava, você não vai perder venda não, hein? Se chegar alguma cliente, você pode vir passar a maquininha aqui. Então a cliente acabava de sair do salão, eu pegava na mão dela e ia no pet shop, porque a maquininha não era sem fio, era aquelas maquininhas com fio ainda, e passava o cartão. Você imagina, a mulher toda chique dentro do pet shop. Era louco, né? Mas a gente não perdia cliente. Então, eu fui indo atrás, né? E o negócio foi crescendo. Daqui a pouco aquilo lá não comportava mais a gente. Aí a gente tem que mudar o quê? Do MEI pro ME. Isso. Agora eu queria que você falasse um pouquinho dessa parte. E quando a pessoa já tem que ter mais colaborador, quando que ela tem que contratar uma pessoa que é registrada, né? Que ela tem que ter uma carteira ali para assinar um CNPJ, para assinar a carteira daquela pessoa, que seria uma recepcionista, uma pessoa que trabalha na Copa, porque o salão já foi crescendo. Né? Fala um pouquinho disso pra gente. Não, antes de falar disso, eu acho essas histórias são inspiradoras, sabe? E a força, o empreendedorismo do povo brasileiro me deixa muito, muito feliz em fazer o que eu faço. Então, longe de dizer que as pessoas não devem empreender por conta das dificuldades legislativas, burocráticas e etc. Não, eu sou um exemplo disso, de alguém que está aí empreendendo. Então, o que eu mais quero é que os profissionais da área da beleza, eles empreendam sim, eles arrisquem, eles tomem as rédeas do seu negócio, mas que façam isso com segurança para a própria empresa e para os seus clientes, seus pacientes. Porque as normas estão aí visando a saúde das pessoas, tanto do profissional da área da beleza, que está sujeito ali a uma série de riscos, quanto dos clientes e pacientes que frequentam aquele espaço de interesse da saúde. Mas essas histórias são inspiradoras e parabéns. Acho lindo isso, essa força para crescer e essa busca por sempre melhorar e profissionalizar ainda mais a atividade.
Bom, mas falando desse assunto, quando é que o profissional deve buscar um CNPJ? A legislação que trata da MEI, né, que é o microempresário individual, ela veio justamente para evitar esses problemas de informalidade, para que as pessoas pudessem ter uma atividade formal, tivessem um CNPJ, pudessem emitir nota fiscal e pudessem ter origem. Porque aí chega no momento de comprar um imóvel, não tem de onde comprovar aquela renda. É isso aí. Então, o objetivo é justamente esse, favorecer quem é pequeno, quem está começando e tal. Então, existem algumas restrições de atividades que podem ou não podem abrir um CNPJ na condição de MEI. É muito fácil ter um CNPJ como MEI. Simplesmente entra no site ali do Gov e faz a solicitação daquele CNPJ vinculado a um determinado CPF, preenche algumas informações cadastrais. É muito tranquilo. Mas existem algumas normas que precisam ser observadas. Limite de faturamento, contratação de funcionário, e aí a gente começa a ver alguns probleminhas, porque o profissional ele não se atenta quando é que ele precisa deixar de ter um MEI e passar a ter uma empresa, ou às vezes trazer algum sócio, ou passar aquela... o tipo societário dele para uma SLU, que é uma sociedade limitada unipessoal, se ele quiser continuar trabalhando sozinho. Então, muita gente ainda acha que precisa ter obrigatoriamente um sócio para ter uma sociedade. Não. Existe desde a Eireli lá atrás, que hoje em dia não existe mais, né? E tem uma nova legislação que favorece muito mais a sociedade unipessoal. Então, é preciso ficar atento a esses momentos. Quem está, hoje em dia, operando como CNPJ de MEI, ele só pode ter um funcionário CLT contratado. Então, a ideia é que tenha ali uma recepcionista, uma secretária e etc. Então, se é um cabeleireiro que é MEI, ele vai ter uma recepcionista ou secretária contratada via CLT vinculada àquele CNPJ. Os demais profissionais, ele vai ter que contratar de outra forma, como prestadores de serviço, ou ele vai utilizar uma legislação muito interessante para o cabeleireiro, que é a lei do salão parceiro, que é uma lei que veio também para evitar uma série de problemas envolvendo, antigamente lá fazia locação da cadeira. Sim. Aí fazia você deve lembrar disso, Fernando? Sim. Tinha um contrato lá de locação da cadeira. Era coisa mais assim, né, estranha, né? Então, o cabeleireiro ele fazia uma locação daquele espaço ali, daquela cadeira, para o profissional trabalhar, justamente porque se a gente tem um salão de beleza, muitos daqueles profissionais, eles têm a sua autonomia. Muitos têm seu nome, muitos cabeleireiros já são ali estrelinhas naquele meio, têm seus próprios clientes, eles precisam de um espaço para atender. Por isso não justificava, dentro de uma análise ali da realidade desses salões de beleza, não justificava que aquele funcionário fosse um seletista. Não existiam ali os elementos da relação de emprego, né? Principalmente a subordinação, porque aquele profissional, aquele cabeleireiro ali, ele tem a carteira de clientes própria, ele tem um nome no mercado, ele é procurado diretamente pelos clientes. Então, daí surgiu essa demanda de ter uma legislação que favorecesse, que desburocratizasse a contratação nesses casos e que trouxesse segurança jurídica para esse proprietário, para esse empresário, dono do salão. Então, hoje é possível fazer um contrato no modelo de contratação que é homologado pelo sindicato e, nesse contrato, colocando ali todas essas cláusulas que vão resguardar o direito das partes. E aí, um cabeleireiro que é MEI, sim, ele pode ter outros profissionais, outros colaboradores trabalhando naquele mesmo espaço, e aí 16 pessoas ali, 16 cabeleireiros trabalhando em conjunto, é necessário se atentar apenas para o limite de faturamento. Uma coisa interessante de utilizar a legislação do salão parceiro é que aquele percentual, normalmente trabalha-se com percentual, aquele percentual que é destinado ao parceiro, né, ao cabeleireiro parceiro, ele pode ser deduzido da base de cálculo do tributo do Simples Nacional, que normalmente as empresas MEI elas estão no Simples Nacional. Então, ele pode ser deduzido e cada um vai tributar a sua receita, o que é algo extremamente interessante, que traz mais um benefício aí. E
para isso é necessário que seu contador conheça. É necessário que ele saiba que isso existe. O que as pessoas têm que entender, que eu vejo, né, de uma forma bem simples, quando eu vou contratar uma pessoa para trabalhar com a gente, chamar um parceiro para trabalhar com nós, é o quê? É que esse salão, ele aconteça de uma forma como se fosse uma cooperativa. Tá todo mundo cooperando pelo único bem, que é o bem-estar da cliente que está sentando na cadeira. Esse é o que eu falo para eles. Então, assim, olha, meu amigo, é o seguinte, você vai ser MEI, vai tributar na nota fiscal da prefeitura, vai abater, você pode faturar X por mês, você vai declarar isso para a prefeitura, vai ficar tudo certo e eu não vou pagar o imposto para você que vai pagar para você mesmo. Então a gente sempre fez o correto, né, Gi? Sempre. Existe só um grande desafio da pessoa, dela ser um parceiro e ela ter na cabeça dela, quando vai trabalhar de parceria, né? Ela ter na cabeça dela que ela é um empreendedor. Sim, individual. E que agora ela não tem os benefícios do CLT. Ainda tem. Esse mindset ainda não está claro, não está explanado bem quando a pessoa vai começar a empreender. E você é justamente da área de recursos humanos, né, de gestão. Isso é uma coisa muito interessante, Gi. Eu tenho visto isso nos meus clientes e uma coisa que eu falo é necessário gestão de pessoas dentro das empresas da área da beleza. Porque vai existir aquele profissional que ele realmente, muito chato falar em perfil, ainda mais eu que vim do mundo corporativo, uma palavra já cansada no mundo corporativo, mas existe aquele profissional que não tem o desejo de ser um empreendedor. Ele não quer, ele quer simplesmente trabalhar num lugar, ter um fixo, ter horário para entrar, ter horário para sair. Isso. Ele é um bom executor, ele cumpre bem as normas, mas ele não faz parte do projeto de vida dele ser um empreendedor. Então, infelizmente, esse profissional não tem perfil para ser parceiro num salão que utiliza a modalidade de parceria. Ele precisa buscar um outro caminho, porque o profissional parceiro é aquele profissional que não é subordinado, ele vai cumprir a agenda dele, ele vai contribuir para a geração de novos clientes, ele vai trazer clientes e ele vai fazer o atendimento ali dentro daquele espaço. E qual que é a vantagem para esse parceiro? Toda essa burocracia que nós falamos, ela já vai estar resolvida. Isso aí. Ele vai simplesmente chegar, utilizar os materiais dele ou do salão, conforme for o combinado, e ele vai atender a cliente, vai deixar a cliente linda, maravilhosa, bem cuidada, e aí ele vai embora, e ele não precisa preocupar se aquele espaço tem ou não tem alvará, se está tudo em dia, quem pagou a conta de luz, porque conta de luz de salão é um negócio caro, né? É um negócio extremamente caro, ele não tem que preocupar com nada disso. Ele vai ali chegar, fazer o trabalho dele lindo, maravilhoso, mas ele não tem subordinação, ele tem um perfil empreendedor. Ele precisa ter essas características mínimas para ele se enquadrar dentro da lei do salão parceiro. E também não pode haver fraude. Sim. É importante que o contrato homologado perante o sindicato seja de fato observado. Tá? Então, isso é extremamente necessário pelo salão e pelo profissional que está ali trabalhando. Então, se tudo isso for feito, todas as partes vão sair ganhando. Então, vai ser uma relação ganha-ganha. É isso aí, perfeito. É tudo que eu penso. Por isso que eu queria trazer ela aqui. Ela começou a falar aquele dia na palestra e eu falei, gente do céu, ela tem que ir no Pode Beleza. Eu tenho que falar com ela, eu tenho que conversar com ela. É porque as dúvidas são gigantes, né? E às vezes a pessoa não tem a força necessária para ir lá e empreender, já desiste ali. Se ela começar... Eu sei porque o cabeleireiro, o profissional da beleza, eu falo cabeleireiro porque não é o nosso caso, mas a manicure, o design, a pessoa que, né, micropigmentador, ele é o artista, né? Ele gosta da parte criativa do negócio. Sim. Então, quando entrou em leis, quando eu falava para o Fernando, Fê, vamos olhar o faturamento, fechou o mês, vamos olhar. Ele falava, que? Não, pode olhar aí. Vê aí, depois assina embaixo. Ou seja, ele eu estou usando ele como referência, mas a gente pode falar que é 80%, 90% desse público de profissional da beleza. Eles são práticos. Sim. Então, essa parte, por isso que a gente precisa de mais podcast, de mais aulas assim com a Gidelli, para a gente entender que outro lado que a gente não quer olhar é muito necessário. Precisa ter ali a parte burocrática, pelo menos um conhecimento, uma noção. Né? Não a fundo, que aí tem o seu escritório que a gente pode, né,
contratar para facilitar essa parte, mas ter uma noção, sim, eu estou abrindo um negócio, mas antes de eu abrir, peraí, deixa eu consultar aqui a Gidelli, deixa eu ver o que tá, o que eu posso, o que eu não posso, né? Por isso que é tão importante isso. E você que está assistindo, não esquece. Tem alguma dúvida? Comenta aqui embaixo que a gente vai vai dar um jeito da Gidelli responder pra gente e trazer clareza aí para você. Curte, comenta e compartilha. Se inscreve no nosso canal. Pode deixar que eu respondo as dúvidas. E aproveitando aqui a deixa, a gente tem que chamar os nossos patrocinadores. Nossa, você tá esperto. Tá Roda tão aí, Murilo, bom. pra nós. Fala galera, tudo bem? Eu sou o Fernando Pascoal, eu vim trazer uma novidade para vocês. Se você é terapeuta capilar ou quer atuar na área de terapia capilar, eu vou contar para você o segredo que eu uso aqui no meu espaço. Eu conto com a linha da Valerie Cosmético, que é um produto maravilhoso onde cessa toda a queda de cabelo ou quebra de cabelo. Se eu fosse você, profissional da área da beleza, que quer trabalhar ou atuar nessa área, não perca tempo e ligue para eles. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Pascoal e as pessoas me perguntam: Fernando, como que esses cabelos aí no salão ficam lindos desse jeito? Eu conto com a parceria da Dex Hair há mais de uma década. Eles que me fornecem os melhores produtos que tem no mercado. Novidade, gente, é com a Dex Hair. Vocês não têm noção da qualidade e do atendimento que a Dex Hair pode proporcionar. Não importa se o seu salão é grande ou é pequeno, se você tem interesse em adquirir os melhores produtos do mercado, entre em contato com eles, que eles vão te dar um atendimento personalizado. Voltamos, pessoal. Ó, você que está aqui no nosso canal, curte, compartilha, se inscreva no canal, indica um profissional da área da beleza, ou igual a Gi, que contribui para a área da beleza, para estar sentado aqui na mesa com a gente, certo, Gi? É isso, certo. Ô, Gi, responde aqui para nós. É muita dúvida, você deixou a nossa cabeça assim no nó, né? Mas respondeu as minhas perguntas. Se um profissional que está assistindo a gente, um dono de salão, ele tem essa dúvida de como que está o negócio dele, como que você, Gi, e lá a sua empresa junto com a sua sócia pode contribuir? Bom, de início, a gente tem fazemos um trabalho muito interessante, um trabalho consultivo, que nós chamamos de diagnóstico de Beauty Law. Então, nesse diagnóstico de Beauty Law, nós vamos analisar toda a situação da empresa. Então, desde quais são as atividades atividades econômicas que ela desenvolve, como está, qual que é o tipo societário da empresa, qual que é o faturamento dessa empresa, já ultrapassou ou não o limite do Simples, como está a emissão de notas fiscais, toda essa parte tributária, societária, contratual. Então, nós vamos verificar se existem contratos com prestadores de serviço, se existem contratos com clientes, termos de consentimento, como está a pasta sanitária, como estão os documentos sanitários dessa empresa, o que ela precisa obter, o que está ok, o que precisa constar nessa pasta sanitária. E também vamos verificar a questão de LGPD. Minha sócia fala muito de LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, aplicada à área da beleza, como são tratados os dados desses pacientes ali dentro daquele estabelecimento de beleza. Então, nós vamos fazer uma análise completa nesse diagnóstico, que chamamos de diagnóstico de Beauty Law. Nesse trabalho, nós fazemos entrevistas ali com o empresário, com os gestores do negócio, para entender tudo, analisamos os documentos e fazemos para ele, entregamos uma apresentação, o nosso relatório final, com tudo aquilo que a gente entendeu que está ok, dentro do espaço dele de beleza, que ele está fazendo certo, e com aquilo que precisa ser ajustado, que precisa ser alterado. Então, é algo interessante, porque às vezes o profissional, ele sabe que ele precisa de uma orientação jurídica, sobre determinados pontos, mas ele não sabe se ele está fazendo correto, o que precisa ser feito e qual é a ordem de prioridade, que nós também fazemos ali uma análise de risco daquilo. Olha, sim, isso aqui é um risco, você está com uma exposição alta, isso aqui a gente pode deixar para consertar em outro momento. Com essa contratação desse funcionário aqui precisa ser resolvida. Esse outro ponto aqui você pode esperar mais um pouco. Nem vou levar lá no meu. Não, mentira. Nós fazemos toda essa análise para o empresário da área da beleza. E é algo muito interessante para que ele tenha uma visão do negócio dele. E vamos combinar que é importante que o empresário tenha um profissional que entenda do negócio dele,
É isso que nós falamos no nosso escritório. Nós somos parceiros do negócio. Nós entendemos do negócio, de como funciona esse negócio. E nós queremos segurar na mão do nosso cliente e ajudar o nosso cliente a prosperar. Nossa, então, que legal. Perfeito. Nossa, acho que fechou com chave de ouro. Nossa, Foi ajudar muito a top. prosperar. É isso. E gente, você que está pensando em abrir o seu negócio, está fazendo transição de carreira, entra muita gente na área da beleza, assim, saí de um banco, peguei um dinheiro, peguei um fundo de garantia, peguei ali, né, todos os recursos que tem, vou abrir. Antes de acontecer esse sonho se tornar realidade, contrata a Gi, chama a Gi, para ela fazer um diagnóstico, te dar um norte, não entra com muita inocência, porque a área da beleza é muito lindo, é muito glamuroso, mas tem um lado que a gente precisa olhar. E graças a Deus, eu e o Fernando, assim, mais de 20 anos de salão. 24 anos o Fernando tá, e eu 21, que é o tempo que a gente tá junto. A gente sempre buscou olhar para esse outro lado que é chato, que é burocrático, que a gente não quer olhar, mas é necessário, tá? Então a gente vai deixar aqui também o Insta da Gi, né? Sim, quem quiser procurar ela. É isso. Ô Gi, como a gente já tá caminhando pro final, já estamos bem no finalzinho. Já bem no finalzinho. Vou pedir para você dar uma olhadinha naquela câmera ali e deixar uma mensagem final para os nossos amigos, parceiros da beleza. Bom, eu tenho um carinho muito especial pelos empresários da beleza, porque foi de onde eu vim, é a minha origem, né? Então, eu fui criada por uma mãe cabeleireira. Hoje eu sou empresária da beleza, tenho uma clínica de estética. Então, eu tenho a intenção muito forte no meu coração de ajudar esses empresários, de contribuir para que o negócio dos empresários seja um sucesso. Afinal de contas, quem trabalha com beleza, trabalha com autoestima, trabalha com felicidade e o Beauty Law está aí para desburocratizar, para ajudar e para contribuir para que esse negócio seja de fato um sucesso. Então, estou à disposição de vocês e estou muito feliz de estar aqui. Obrigadíssima pelo convite, adorei. Quando conheci a história de vocês, também achei uma história sensacional. Me conectei, sinceramente, com a história de vocês e com a trajetória, com essa jornada de vocês aí no mundo da beleza. Obrigada. Parabéns pelo Gi. trabalho. Obrigado. A gente está aqui para contribuir com a área da beleza, porque a gente sentia muita falta, né, Gi? Muita falta. A gente teve que correr, como diz a minha mãe, bater muita laje para chegar aqui. Obrigado, Gi. Pessoal, esse foi mais um Pod Beleza. Se você gostou, curte, compartilha, indique para um amigo e até a próxima. Até mais.